12. No capítulo 23. Amém? 12, 23. Quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, ao cessar de orar por vós. Eu vos ensinarei o bom e reto caminho. Basta temer o Senhor e servi-lo em verdade de todo o vosso coração. Pois considerai quão grande coisas Ele fez por vós. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, eu me coloco em oração, Senhor, clamando pela Tua palavra, clamando por esse culto, Senhor, de instrução. Ó Senhor, que o Senhor venha falar com os nossos corações, que o Senhor visite, Senhor, a vida do presbítero Alisson, que vai trazer a palavra. Enche, Senhor, a boca do Teu servo. Fala conosco nessa noite, Senhor, o que nós precisamos ouvir. O Senhor nos ajuda a entregar nessa quarta-feira à noite, Senhor, um culto que talvez nós nunca conseguimos entregar. Nos ajuda nisso. Espírito Santo de Deus, fica aqui. O Senhor tem liberdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu trouxe um tema que é a base do cristão. A nossa base de fé é a nossa oração. E é onde nós temos mais falhado. É na oração. A nossa persistência na oração, o nosso entusiasmo na oração. E a palavra do Senhor fala que aquele que não ora pelo seu irmão está em pecado. E eu já comecei a intercessão orando dessa maneira, já clamando pela misericórdia. Então eu gostaria de ler alguns pontos sobre oração, para você ver a importância do que é a vida de oração, que tantas vezes nós negligenciamos. Você está aqui, eu estou aqui, certamente, óbvio que é um propósito de Deus, mas porque alguém orou. Eu fui fruto de oração da minha avó, que orava e declarava que um dia eu iria estar na presença do Senhor, quando eu ainda tinha 8 anos, eu tenho essa memória. E a palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Talvez negligenciamos orações porque a gente acredita que não sabemos orar. É uma mentira do diabo, porque a palavra fala que ninguém sabe orar como convém. Ou por não saber como orar, ou por não se portar, ou pela acusação da mente. Muitos não conseguem orar porque acham que Deus não vai ouvir, porque pecou, ou sei lá o quê. Mas essa é uma arma que Satanás não pode tirar de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Ter a permissão de orar por nossos semelhantes, seres humanos, é um grande privilégio, mas devemos começar com uma oração por nós mesmos, assim como eu fiz. Antes de orar, de interceder, de clamar, peça para Deus visitar o teu coração. Primeiro, visita você, visita as tuas emoções, visita a tua casa, para depois você entrar em oração. Seja você primeiro a ser alcançado, em nome do Senhor Jesus. Nós devemos começar com uma oração por nós mesmos, pois até que sejamos aceitos por Deus, não podemos agir como intercessor de outros. Vocês entenderam isso? Até que nós sejamos aceitos por Deus, nós não podemos agir como intercessores de outros. Parte
da excelência da oração de intercessão é que ela é em si mesma uma marca da graça interior e um sinal da bondade do Senhor. Quando o coração é ampliado e passa a acreditar na súplica pelos outros, todas as suas aceitações pessoais por Deus podem cessar. Quando você clama por um irmão, esse é o ponto que eu queria colocar. Quando a gente clama por um irmão, quando a gente clama por um milagre, quando a gente clama por uma restauração, e a gente vê aquilo acontecer, nós somos edificados. Quantos aqui já orou e Deus respondeu? Quantos de nós? A gente não teria livros para enumerar as orações que foram ouvidas. E também a gente nem lembra. E também a gente é tão ingrato que Deus responde, a gente nem lembra que Deus respondeu as nossas orações. Vamos lá, vamos continuar aqui. Quando o coração é ampliado e a gente começa a acreditar na súplica, acreditar que como aconteceu com o irmão, também vai acontecer conosco. O mesmo Deus misericordioso que visitou e ouviu a oração, é o mesmo que pode nos visitar e transformar as nossas vidas. E muitas vezes oramos pelas pessoas na área onde a gente mais precisa. Seja a Aliciane é especialista nisso. Um dia que precisou de um abraço, a gente vinha e pedia para ela. Quantos aqui, um dia que precisou de oração, a pessoa veio e pediu oração? Mas saiba que você é a primeira a ser graciado, você é a primeira a ser visitado. E isso é uma prova linda do amor de Deus. A oração intercessória, um pelos outros. Então, vamos lá. Aquele que nos induz a amar, certamente nos deu esse amor. O que é a melhor prova do seu favor? E o que é a melhor prova do seu favor, se não for isso? Que a gente ore e que seja ouvido, que a gente ore e que seja atendido, e que pessoas orem por nós, quando a gente nem sabe que elas estão orando. É um presente, é uma forma de amar alguém quando a gente ora. E um grande avanço em relação, e é também um grande avanço em relação à ansiedade. Porque quando nós estamos orando, o Senhor vem estreita, o Senhor nos aperta. E aperta, não para nos condenar, aperta para sair tudo que tem atrapalhado, tudo que tem preso dentro de nós. Quantos de nós já chegamos diante da presença de Deus, carregados mesmo, pesado, triste, aborrecido, e saiu de lá de maneira leve, leve, leve? Eu, não sei quantas vezes, né? Quantas vezes adentramos nessa área espiritual e conseguimos ver o que o Senhor consegue fazer por nós? Quantas vezes entramos nessa área sem saber que muitas vezes quando a gente clama, há uns céus abertos ao nosso favor. E que a gente não precisa ouvir a voz de Deus, e que a gente não precisa de um manifestar, e que a gente não precisa de nada. Só precisa saber, como a palavra diz, que Ele é aquele que os ouvidos não estão agravados para que possa nos ouvir. Esse é o nosso Deus. O Deus que nos ensinou a orar. Jesus Cristo foi a prova viva. Ele, sendo Deus, orou. Ele, sendo Deus, clamou. Ele, sendo Deus, intercedeu por nós no momento de mais dor, que era no Getsêmani, quando ele ia ser entregue à morte. A oração de intercessão é um ato de comunhão com Cristo, pois o próprio Jesus intercede pelos filhos de Adão. Abra suas Bíblias em Hebreus 7. Esse eu não vou abrir aqui, não. Cleide, você pode colocar para mim, por gentileza? Hebreus 7, 25.
Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximam de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. Jesus viveu para interceder por nós. Quando nós oramos pelos nossos semelhantes pecadores, estamos em sintonia com o divino Salvador que fez intercessão pelos transgressores. E em inúmeras ocasiões, as orações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e dos professores, dos irmãos da igreja, e dos pastores, e dos amigos, e de pessoas que a gente nem conhece, porque Deus levanta pessoas que a gente nem conhece para orar, para interceder, para um livramento ou para um fortalecimento. Muitas vezes a gente acha que a oração é só para salvação. Muita gente acha que é só para isso. E não é. Não é só para isso. Vamos lá. Muitos terão que louvar a Deus pela vida dessas pessoas que eu acabei de falar. Porque a gente não sabe, mas há um exército lutando pelas nossas vidas na intercessão. Mesmo que ainda fraco, mesmo que a gente não consiga orar, há pessoas orando por nós. E nós não somos gratos a isso, porque nós recebemos um presente de Deus. E isso é um presente, a oração é um presente. E nós negligenciamos quando o pastor fala que está orando, quando o irmão fala que está orando. Nós não somos gratos por isso. A oração não é apenas para a conversão de pecadores, mas também para o bem-estar, a preservação, o crescimento, o conforto e o trabalho dos santos. São abundantes, promovidos pelas nossas orações, a oração dos irmãos e das irmãs em Cristo. A oração de intercessão é também um benefício para quem exerce. Lembra que eu falei no começo? Quando você ora, quem recebe é você, querido. Quando você ora, você que é visitado. Talvez o irmão ache que eu não sou digno de orar por aquela pessoa, porque eu não tenho fé suficiente. Ou por aquele pastor. Porque eu não tenho fé suficiente. Isso é uma mentira, querido. Não é a tua oração, não é a maneira que você ora que move o céu. É um coração que agrada a Deus que move os céus em uma oração. A oração também é um benefício para quem vive em meio a tribulações. Quantos de nós, o mal desse século, que tem andado sobrecarregados, ansiosos, e muitos dizem que é falta de fé. Não concordo. Mas eu concordo que quando nós nos deleitamos em oração, toda a nossa ansiedade, porque ele falou, lançai sobre mim toda o vosso medo, a vossa ansiedade, as vossas petições, os nossos pecados. E quantos de nós saímos diante da presença de Deus tão leve, por causa de uma oração? Mas, irmã, uma abertura sobre oração, isso é o que o crente já faz. Isso era o que o crente tinha que fazer. Isso era o que eu e você teria que fazer. E nós negligenciamos, sim, a oração. Porque a igreja já era para estar muito além, muito avançada. Mas o justo, como o Senhor nos escolheu e disse que nós somos justos, remidos, lavados, tão acomodado na sua vidinha medíocre de cristão, carregamos um nome, carregamos um título e não fazemos jus dele, nem em oração. Nem estou falando de amor, estou falando de oração. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos outros. Eu queria que os irmãos abrissem
a palavra em Tiago 5,16, por gentileza. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros, para serem curados. Quantos de nós aqui? Quantos de nós já fomos diante de um irmão confessar uma dor, uma mágoa, um peso, ou um pecado que a gente não tinha coragem de falar? Porque o inimigo aprisiona a gente no pecado e não deixa a gente abrir a boca para que a gente sejamos libertos. Mas há benefícios na oração. Há milagre numa oração. Há restauração em uma oração. E eu quero citar, para finalizar, algumas que são inúmeras, alguns benefícios da oração. A oração oferece diversos benefícios para a nossa vida, tanto o nível espiritual, como emocional e físico. Porque eu creio num Deus que liberta cativos através de uma oração. Eu creio num Deus que sara nossas emoções. E eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que cura. Senão ele não deixaria o evangelho. Senão ele não diria... mandaria os discípulos ir curar, e sarar e libertar. Eu creio no Jeová Rafá, o Deus de cura. E é sobre essa palavra que a nossa oração tem que ser firmada na crença de um Deus que ouve e que traz benefício na nossa oração. Oração para nós é como se fosse remédio. Ela pode trazer para paz interior, fortalecer a fé, ajudar a lidar com a dificuldade, fortalecer relacionamento com Deus, porque um cristão que não ora não tem relacionamento com Deus. Se você tem um amigo que você nunca fala, que você nunca tá perto, como que você diz que você tem relacionamento com essa pessoa? Isso não é relacionamento. Vamos lá. Benefícios espirituais. Comunhão com Deus, oração. A oração permite uma conexão mais profunda com o divino, fortalecendo a fé e a confiança. Aumento da fé. A prática regular da oração fortalece a fé, tornando-a mais firme e confiante. Até os cientistas hoje têm que reconhecer que quando nós oramos, eu não sei falar e nem vou me atrever, acontece algo aqui dentro. Eu deveria ter pesquisado sobre isso, mas eu não pesquisei, foi falha. Acontece algo aqui dentro. Quando a gente se ajoelha, coloca as nossas mãos numa posição, há uma mudança dentro de nós, aqui dentro de nós. A oração pode também ajudar a entender e a aplicar os ensinamentos religiosos, contribuindo para um crescimento espiritual. A oração permite interceder por outras pessoas, ajudando a transformar vidas e situações. A oração pode despertar gratidão pelas bênçãos recebidas, promovendo atitude mais positiva, benefícios emocionais e mentais, paz interior. A oração pode acalmar a mente, reduzir o estresse, promover um sentimento de paz interior. Reduz a ansiedade, que isso a gente já sabe, né? A oração pode ajudar a lidar com a ansiedade, permitindo que os problemas sejam compartilhados com Deus. A oração também pode melhorar a capacidade de foco e de concentração, ajudando a lidar com as tarefas e situações mais complexas. Quantos de nós não teve que parar e falar, Deus me ajuda, porque eu não consigo. Teve que parar e pedir ajuda para fazer uma tarefa básica. Lete, alguma vez na sua vida, você não já teve que orar para arrumar a casa? Uma tarefa básica que qualquer um pode fazer? Até nisso nós somos dependentes do Senhor.
tarefa básica. O Senhor, através de uma oração, o Senhor consegue aquietar o nosso espírito e tirar aquela situação, aquele embaraço, aquela agonia que a gente sente. A oração pode ser um momento de pausa na rotina, permitindo uma reflexão e um recarregamento. Porque um crente que não ora não tem a bateria recarregada. Esquece, querido. O pastor fala assim que nós estamos fracos porque nós não estamos orando. E é verdade. Nós não estamos orando a quantidade que nós precisamos. A oração pode contribuir para um aumento de endorfina, era isso que eu queria falar. De endorfina e dopamina no cérebro, promovendo o bem-estar e estabilizando o sistema nervoso. Estudos indicam que a oração pode ajudar a estabilizar o sistema nervoso autômico, reduzindo riscos. Gente, se eu fosse enumerar as coisas que eu anotei aqui, nem daria tempo. E as coisas tão básicas. Básica. Mais básica do que isso, querido, não existe. A nossa obrigação com os nossos irmãos, na oração também, ajudar a carregar as cargas do nosso irmão. Cleito, coloca para mim, por gentileza, Gálatas 6, 2, por gentileza. Leve os fardos uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Vocês ouviram o que eu falei? Quando eu disse que era pecado, quando a gente não ora pelo nosso irmão. E assim cumpram a lei de Cristo. Abre para mim o último agora, Cleito, por gentileza, em Gálatas, não, esse não é, Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda adoração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração, por todos os santos. E a Bíblia nos instrui, orar sem cessar. Filipenses fala, orar sem cessar. É o que a gente precisa, querido, para conseguir chegar até o dia que o Senhor nos chamar ou até a vinda dele. A oração que movimenta a vida do crente não pode ser a oração morna. E também não pode ser a fingida. E também não pode ser aquela oração que você é um crente que se ajoelha, ora pelo teu irmão e é cheio da armadura de Efésio. Mas aí você usa a espada de Efésio para matar teu irmão. Cuidado com a tua oração, querido. Porque na tua oração pode ter pecado. Porque nós fingimos que amamos e oramos pelos nossos irmãos, ajoelhamos e levantamos e vamos lá matar o nosso irmão. Cuidado com a tua oração, porque ela pode ser pecado. E que a gente venha com o nosso coração dobrado mesmo. Pedir para o Espírito Santo, o coração dele, para que a gente possa orar para nós, primeiramente, como a gente já falou, pelos nossos irmãos, pelo nosso pastor e pela nossa comunidade, e que a gente se levante como igreja, que a igreja não é só vir aqui, não. Isso não é modelo de igreja. Isso não é modelo de igreja. Vim sentar num banco, ouvir uma palavra, dar um dízimo e ir embora. Então, em nome do Senhor Jesus, que a gente volte mesmo à essência do que é a igreja. Não essa igreja moderna, mas é a igreja de Cristo. E assim eu termino essa abertura. Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, que comece por mim. Que o meu coração seja constrangido, Senhor, também, como foi nessa tarde. Em praticar, Senhor, a tua vontade.
não mais eu, mas o Senhor. Viva, Senhor, na minha oração, nas minhas emoções, no meu pensar, no meu falar. E que eu seja, Pai, verdadeiramente, Senhor, e os meus irmãos, intercessores, Senhor, da Tua casa. Que ame, Senhor, quando eu estiver no oculto, que ame quando eu estiver na presença. E que não deixe, Senhor, de ser carregado e de cumprir a Tua palavra, Senhor. Orar um pelos outros e orar sem cessar. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos ajudado. Muito obrigada, Espírito Santo.